Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da partida entre Botafogo e Palmeiras, partida que acontece neste domingo, 8h30 da noite no Newton Santos, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, que está na terceira colocação, vai com tudo aí em busca de um resultado positivo para encostar ainda mais no Cruzeiro e no Flamengo, que estão mais à frente. Vamos trazer nesse vídeo o PVC, o Sormani, falando sobre o Verdão, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Fica até o final do vídeo e no final do vídeo eu vou trazer a provável escalação do Palmeiras. Botafogo e Palmeiras vão fechar o domingo de futebol no Brasil em situações completamente distintas. Botafogo não jogou bem contra a LDU. Fez um primeiro gol relâmpago aos 13 segundos e até David Ancelotti sorriu ao dizer o que foi fundamental para ganhar da LDU. Ele respondeu, o gol aos 13 segundos, sem dúvida, sorriu de maneira educada. O Palmeiras jogou bem, mudou taticamente, teve Maurício mais pela direita, como jogava no Internacional, e uma dupla de atacantes, Flaco Lopes e Vitor Roque, os dois destaques do time. Flaco Lopes fez 2 gols, Vitor Roque sofreu pênalti, que para mim foi pênalti, fez um gol, deu o passe para Flaco Lopes marcar o outro. O Palmeiras não perdeu depois da Copa do Mundo de Clubes no Brasileirão, não perdeu na Libertadores e tem uma guerra chamada Corinthians. Porque o problema do Palmeiras, para ter essa dificuldade na relação com a torcida, essa crise que andou pela academia de futebol, é pelo fato de ter perdido 2 mata-matas para o Corinthians depois da Copa do Mundo de Clubes. O Paulistão e a Copa do Brasil. Fora isso, o Palmeiras não tem pecado, embora tenha um time muito irregular, porque está em plena transição de um elenco para outro. O Botafogo oscila, o Palmeiras também, e vão se enfrentar no domingo às 8h30 da noite. Nesses últimos 10 anos, o Palmeiras é sempre candidato a ganhar qualquer campeonato. Tem muita força, é um time... tem elenco, é um time muito forte. Eu não gosto do insuportável, mas pro Palmeiras ele funciona muito bem, entendeu? Tem um treinador que consegue tirar tudo que pode do seu grupo. Tem dinheiro, né, meu? O Palmeiras gastou mais de $500 milhão pra montar esse time. Né, não é que ele saiu do zero, ele já tinha um núcleo. Então ele gasta $500 milhão pra reforçar o que já era bom. Tudo bem que perdeu 2 peças titulares, né? O Richard e o Estevão, mas chegaram pessoas aí que, pô... Então, gente, imagina, candidatíssimo ao título. Falem dele, Vitor Roque tem sido um dos jogadores mais importantes do Palmeiras. Mesmo que no início ele não tenha produzido tanto e foi contestado, hoje ele tá ganhando confiança e já tem bons números com a camisa do Palmeiras. Desde que chegou, são 10 participações em gols, sendo 6 gols marcados e 4 deles garantiram vitórias no Campeonato Brasileiro. Contra o Fluminense, o Vasco, o São Paulo e o Ceará, ou seja, 12 pontinhos aí na conta do Vitor Roque. Aliás, desde que o Vitor Roque chegou, o Palmeiras marcou 55 gols, ou seja, ele participou de mais ou menos 20% dos gols marcados, é um número bem interessante. Sem contar que parece que o Abel Ferreira encontrou a formação de ataque ideal para o Palmeiras, com o Vitor Roque de centroavante e o Flaco Lopes como um segundo atacante. Ganhando confiança e fazendo essa dupla aí azeitada, o Vitor Roque pode ser mais importante ainda. E aí, o que você tem achado do desempenho do jogador? Comenta aqui. A dupla de ataque na frente fez toda a diferença e pode ser um norte, de novo, pode ser o norte da sequência do trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras. A gente passou um hiato de 10, 15 anos que ninguém mais jogava com dupla de ataque. Todo mundo viciado ali no 4-2-3-1, no 4-3-3, eu falo disso há muito tempo, é um problema do nosso futebol que nós somos especialistas em formar o segundo atacante, a dupla de ataque, aquele centroavante que não é o paradão para jogar sozinho, que combina bem com outro jogador ali perto para fazer tabela. E o Vitor Roque, para mim, é o exemplo perfeito
pra gente falar de um jogador que funciona melhor em dupla de ataque, porque ele é muito esperto, ele tem uma explosão física muito grande para sair nas costas do marcador, e quando tem um outro atacante ali perto, ele é inteligente para perceber os espaços, né? E aí facilita uma tabela curta, enfim, um cara vem buscar, ele vai nas costas, ou ele vem buscar, mas tem um centroavante lá segurando o zagueiro para criar espaço, então ele funciona muito bem em dupla de ataque, né? E o Flaco entrou bem nessa, né? E não ficou lá só o Flaco parado e o Vitor Roque flutuando, pelo contrário, o Flaco flutuou mais, recuou para fazer o passe, enfim, eles combinaram muito bem e vários gols ali no começo, né, desde o pênalti no começo, saíram assim, né, da dupla, assim, tocando bola mais curtas entre eles, né, o Vitor Roque também saiu ali nas costas da defesa, teve algumas boas chances jogando dessa forma e depois ainda teve o gol, né, do lançamento lá de trás do Piquerez, então o time não estava fluindo da forma que ele estava jogando, então muda, eu acho que já entra aí, né, para mudar, além da questão de fazer um diferente. Olha só, o 4-4-2 virou diferente hoje em dia, né? Tá todo mundo tão acostumado a marcar a forma dos times jogarem, com 2 pontas abertas, um meia, um atacante, que de repente fazer algo diferente, os times não estejam tão preparados, né, para essa movimentação constante. Quem sai no Vitor Roque, quem sai no Flaco? Agora, quem vai correr nas costas? E aí o Maurício, é o lateral que marca ele, o cara que tá aberto, ou um volante por dentro? Isso tudo pode causar dúvidas, né, numa movimentação ali, de repente. Essa vai ser a resposta, tanto para Vitor Roque e também o Flaco Lopes, mas também para o Abel Ferreira, que vive sua situação mais crítica nessa passagem tão vitoriosa pelo Palmeiras, foi xingado no estádio, nesse momento difícil que o Palmeiras está, mas lembrando, ainda está vivo na Libertadores, ainda está vivo no Campeonato Brasileiro. Você vai duvidar que pode chegar? Eu não duvido. Contra um adversário fraco, o Palmeiras fez o que tem que fazer e a dupla, Vitor Roque e Flaco Lopes, eles fizeram o que tem que fazer. Olha, eu confesso que eu me diverti demais durante o jogo, durante essa goleada do Palmeiras, com montagens, fotos, comparando essa dupla aí, o Bebeto e Romário, Pelé e Coutinho, Gullit e Van Basten. É pra empolgar, sim, o jogo que eles fizeram. Claro que é muito cedo, a gente tem que esperar... eles vão ser exigidos, todo mundo vai esperar que eles tenham jogos espetaculares sempre, isso dificilmente vai acontecer. O Palmeiras terá adversários mais difíceis, muito mais difíceis que o Universitário, mas contra um adversário fraco, o Palmeiras fez o que tem que fazer e a dupla, Vitor Roque e Flaco Lopes, eles fizeram o que tem que fazer. Assistências, gols, bom futebol, troca de passes, tabelas. E o torcedor do Palmeiras, repito, ele tem que se empolgar sim. Vai ser uma dupla espetacular sempre, vão fazer história. A gente vai ter que esperar e ver o que vai acontecer. Mas para esse jogo de hoje, os dois começaram juntos, é o que muitos palmeirenses queriam, mandaram bem demais. Depois dessa goleada 4-0, o Palmeiras já está com a vaga garantida, vai cumprir tabela no jogo de volta. Vocês, o que acharam da dupla? É para empolgar ou não é? Grande atuação da dupla Flaco Lopes e Vitor Roque. E pra galera aí que cornetou de uma maneira maldosa o Vitor Roque, acho que vocês vão ter que entrar na fila, hein? Pra pedir desculpa. A corneta, até um certo ponto, ela foi merecida, né? O Vitor Roque estava deixando a desejar, teve uma passagem que foi, né, até certo ponto decepcionante no futebol europeu, chegou e não estava sendo aquele Vitor Roque que muita gente aguardava, esperava, queria, mas está cada vez jogando melhor. Cada vez jogando melhor. Eu sei que tem gente que vai continuar detonando ele. Mas a dupla aí com Flaco Lopes, ontem, pela primeira vez estiveram juntos e funcionou bonitinho. Palmeiras 4, Universitário do Peru 0. Foi o melhor resultado, a maior diferença nesta primeira rodada das oitavas de final da Libertadores da América. Foi uma boa atuação da equipe do Abel Ferreira. E o que isso traz de benefício para o time do Palmeiras, além, evidentemente, de ter praticamente já se classificado para as quartas de final. O time do Palmeiras, ele praticamente ganha uma data no calendário do futebol. Por que isso acontece? Veja bem, comigo aqui.
O Palmeiras tem no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, a equipe do Botafogo. Como ele pode pensar em poupar jogadores para a partida de volta contra o Universitário na quinta-feira no Allianz Parque, contra o Botafogo, ele pode trabalhar com uma equipe mais forte. Enquanto que o Botafogo, pensando na classificação da Libertadores para defender o título, vai subir a montanha para jogar contra a LDU lá em cima, em Quito, a gente não sabe se o Botafogo vai entrar com força máxima contra a equipe do Palmeiras. O técnico vai ter que priorizar o Ancelotti. É o Campeonato Brasileiro ou a Libertadores da América. Ficar com uma perna em cada canoa pode representar um grande risco para o Botafogo na Libertadores da América, que eu imagino seja a prioridade do torcedor, né? O bicampeonato agora. E o time do Palmeiras vai poder entrar com uma certa folga no jogo da volta contra o Universitário. Palmeiras que jogou com o Flaco Lopes e o Vitor Roque. Eu confesso, eu não assisti o jogo, não vou entrar em detalhes aqui, porque eu estava transmitindo Libertad e River Plate no mesmo horário. Aliás, é desse confronto que saiu o adversário do Palmeiras ou o Universitário, time do Palmeiras, né? River Plate amassou o Libertad no segundo tempo, lá em Assunção, no Paraguai, mas não conseguiu fazer o gol. Muito ruim nas finalizações. Empatou por 0-0. Vai decidir agora no Monumental de Núñez. E os outros times, todos vão ter parada dura no final de semana. O confronto que nós vimos de Flamengo e Internacional, esse jogo eu assisti, a vitória do Flamengo por 1-0. Os times vão se enfrentar de novo pelo Campeonato Brasileiro, lá em Porto Alegre, e depois, no meio da semana, o jogo da volta da Libertadores da América. Vai ser extremamente desgastante. O São Paulo a mesma coisa, viagem longa até Medellín para empatar lá, ótimo resultado, jogou mal, mas ótimo resultado contra o Atlético Nacional. Agora vai pegar o Sport no Recife. É jogo delicado para depois decidir a vaga no Morumbis. E as outras equipes da mesma forma, Fortaleza, que ficou no empate na primeira partida. Enfim, não tem moleza para ninguém. Deixa o seu palpite aqui. E só a respeito de Flaco e Vitor Roque, Palmeiras pode até utilizar mais vezes esses dois jogadores. Acredito até que deve fazer isso também no jogo da volta contra o Universitário. Deixe seu palpite aqui a respeito da rodada do Campeonato Brasileiro, ou se você preferir, os jogos da volta das oitavas da Libertadores da América. Vamos nessa e ótimo final de semana para todos nós. Vamos lá, minha gente. Que surra que o Palmeiras deu no Universitário lá em Lima, no Peru. 4-0, fora o baile, do primeiro ao último minuto. O Palmeiras foi absoluto, tomou conta do jogo, não deu espaço para o rival, não tomou conhecimento do rival. Que partida fez o Palmeiras, personalidade, confiança, segurança, enfim, esse é o time que o palmeirense gosta de ver, e quem gosta de bom futebol também tem aí alegria quando vê um time como esse jogando dessa maneira, fora de casa, fora do seu país. E o Palmeiras parece que encontrou aí uma solução para o seu ataque. A dupla Flaco Lopes e também o Vitor Roque. Será que essa é a solução para o ataque do Palmeiras? 4-0 fora o baile. Que jogo do Palmeiras, e o único time até esse momento com 7 jogos, 7 vitórias na Libertadores da América. O Palmeiras está invicto na competição, teve a melhor campanha, teve o melhor resultado dessa primeira rodada das oitavas de final. Olha, minha gente, Palmeiras fez um jogão de bola. Será que vão soltar rojão para comemorar agora essa vitória do Palmeiras? 4-0 para cima do Universitário? E aí, Abel achou a dupla de ataque? Flaco Lopes e Vitor Roque? Diz aí. Palmeiras arrebentou, vitória justa, merecida. Primeiro ponto, vai dar confiança. Um time que vem abalado desde o ano passado, caiu no colo brasileiro, deu de volta para o Botafogo. Perdeu o Paulistão para o Corinthians, perdeu o Mundial ali para o Chelsea, ficou uma sensação de que daria para ir um pouco mais longe e foi eliminado agora da Copa do Brasil para o Corinthians. Então precisa de uma confiança, esse jogo pode ser um ponto de partida. E segundo, fica uma perspectiva da dupla de ataque. Vitor Roque e Flaco Lopes jogaram juntos, participaram dos 4 gols, 2 do Flaco, 1 do Vitor Roque, e o gol de pênalti do Gustavo Gomes surgiu em uma falta sofrida pelo Vitor Roque depois de uma tabela com o Flaco Lopes. Fica uma luz no fim do túnel. Não é já consolidado nosso, o Abel achou o jeito de jogar, não. Mas uma perspectiva boa que se abre com esses 2 jogadores atuando juntos. Bela vitória, o Palmeiras já classificado à próxima fase da Libertadores da América.
E o Palmeiras, em instantes finais, não acabou. Tô gravando quando tá 4x0, 83, porque é assim. Todo mundo fala que o Palmeiras é largo, o sorteio favorece. Ok, em alguns casos sim. Mas eu respondo, vai lá e ganha. Vai lá e ganha. Ah, o Universitário é uma porcaria. Quem é que vai lá e mete 4, assim? Com 12 minutos de acabar o jogo. Pênalti, Gustavo Gomes. Aí o Flaco Lopes fez 2, Vitor Roque fez 1. E acabou, não deu jogo. Por falar nisso, o Gustavo Gomes, maior artilheiro, zagueiro da história da Libertadores. Parabéns. Esse marcando época no Palmeiras. Mas vamos lá. É o que eu falei, vai lá e joga. Ah, porque é fácil, porque é fácil. Vamos lá, Corinthians. Pegou o Barcelona de Guayaquil, caiu. O Barcelona foi para a fase de grupos e ficou em quarto na chave, tá eliminado, não foi nem pra Sula. O Flamengo foi segundo na chave da LDU. Botafogo também. Na chave do Estudiantes. E acontece, estão vivos e podem chegar a ser campeão, não é isso? Só tô falando, o Palmeiras dá sorte. Vai lá e ganha, de 4. Vai lá e ganha. Impressionante, hein? Passou o carro já na maciota e agora é só administrar para ver quem vem nas quartas. Gente, final de jogo. Ê, Verdão, que vitória do Palmeiras, cara. Vitória espetacular, 4x0. Flaco Lopes jogou demais. Pra mim, o melhor em campo também. Como disse o Quesada, como disse o Pretz na transmissão da Rádio Bandeirantes. Uma vitória gigante do time do Palmeiras, 4x0, já garantindo vaga para as quartas de final. Pode jogar tranquilo em casa na próxima quinta-feira, no Allianz Parque. O Abel pode escolher o time que pôr em campo, descansar a rapaziada, aquela coisa toda. Agora, assim, o que a gente sempre pediu, cara, o que eu falei, o que eu cansei de falar, eu quero ver Flaco Lopes e o Vitor Roque juntos. Eu pedi isso, e você é prova disso, você é testemunha disso. Muitas vezes eles vão dar trabalho, porque o Flaco é um cara mais de presença diária, o Vitor sai muito para jogar o tigrinho, marca, dá trabalho, enfim. E ó, os 2 gols, o primeiro saiu de pênalti, Gomes bateu. Quem fez a jogada? Flaco Lopes pro Vitor Roque. O Vitor Roque entrou, o zagueiro vem, empurrou, pênalti. Vai lá e bate, o Gomes e faz. Aí o outro gol. Começou assim, o Vitor Roque domina, dribla, tira do zagueiro, enfia de facão pro Flaco Lopes, ele entra, faz o gol. Entendeu? 2x0 pro Palmeiras. Aí depois o Vitor Roque acabou fazendo o gol dele numa bola que sobrou na esquerda, no bico da pequena área, ele bateu, deu no travessão. Você vai ver os gols aí no Ulisses Costa, narrador. Você tá vendo os gols aí, já tá vendo, já tá acompanhando. E depois o Flaco Lopes numa batida do Piquerez de fora da área, a bola dá no travessão, o juiz deu impedimento. Eu gritei gol, velho. Que impedimento? O Tigrinho tava na frente, mas nem participa do lance, foi totalmente passivo. Aí o Flaco Lopes faz lá antes do VAR, tudo, já gritei gol na Rádio Bandeirantes, falei, é gol, acabou, não tem que dar impedimento. Condição legal do Flaco Lopes. 4x0, passeou, massageou, arrebentou o Verdão. 4 Palmeiras, 0 para a equipe do Universitário. O Ulisses Costa, Universitário, é time fraco. E aí? Palmeiras fez a dele, meteu 4x0. Pronto, em time fraco tem que fazer isso. Sempre para Stuttgart Porsche, sua referência Porsche no Brasil. E fios e cabos elétricos, se o Cecil pode confiar. E o Coxa, hein? Esse Coxa tá demais, beliscando a liderança no Campeonato Brasileiro da Série B. Coxa vai subir, hein, Capela? E aí? Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras que venceu na última partida pela Libertadores e agora encara o Botafogo. Deixa eu trazer aqui agora a provável escalação do Verdão. Inclusive vou trazer aqui 3 campinhos diferentes da provável escalação. Vamos ver se os 3 estão iguais à escalação, né? Primeiro esse aí com Everton no gol, Giai, Gomes, Murilo e Piquerez. Rapaz, que defesa, hein? Giai, Murilo, Gomes e Piquerez. Aníbal Moreno e Lucas Evangelista, Sousa, Torres, Maurício e Vitor Roque. Essa é uma provável escalação. Deixa eu ver aqui se as outras 2 estão iguais. Se estiver iguais, deve ser essa a escalação mesmo. Essa aqui, o Everton, Giai, Gomes, Murilo e Piquerez. Evangelista, Moreno, Aníbal Moreno, né? Sousa, Torres, Maurício e Vitor Roque. Mesma escalação da primeira. E agora a gente vai para outros sites, 3 sites diferentes, para ver se tem alguma provável escalação. Essa aqui também, ó. O Everton, Giai, Gomes, Micael. Esse aqui botou Micael, então pode ter aí Micael Murilo. Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Torres, Maurício, Sousa e Vitor Roque. Então esse aqui, o único site que mudou foi esse aqui. Que está na dúvida aí entre o Murilo ou o Micael, porque o Murilo está voltando agora, né? E a gente não sabe se ele será titular. Essas são as últimas informações. Tá aí, pessoal, escudo do Barcelona, né, pessoal? Pessoal, eu não sou muito apegado no negócio de camisa, não. A camisa que eu tô usando aqui, ó.
Cadê, ó? Aqui, ó, camisa do Barcelona, aí fiz um fundinho hoje pro Barcelona. Cada dia eu boto um fundo diferente. Hoje o Barcelona, amanhã talvez o Chelsea, depois o PSG. Escolha diferente, né? Pra não ficar tudo igual. Então não me apego, não. Tenho muitas camisas de time. Só tem 2 times que eu não gosto, pessoal. Só tem 2 times que eu não gosto. Um se chama Corinthians e o outro Flamengo. Esses 2 eu só torço contra. Só torço contra esses 2, Corinthians e Flamengo. O resto, o que ganhar, ganhou. Quem perder, perdeu. Que vença o melhor. Agora esses 2, Corinthians e Flamengo, eu só torço contra. E aí, tá o escuro do Barcelona lá de fora. Aqui dificilmente eu vou botar a cor de brasileiro, né? Mas Barcelona tá lá fora, lá na Espanha. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.